Renato, gostaria que você falasse um pouco sobre a estratégia, né, para conquistar um resultado extremamente importante e com uma repercussão fantástica, né? A sua ideia era ter um time forte fisicamente no começo da partida e apostar nos garotos no final para ganhar o jogo aqui em La Plata da maneira como foi? O que representa essa vitória para o Grêmio? Boa noite a todos. A estratégia era essa. Nós sabíamos que era um jogo pegado, pesado, era um jogo de Libertadores. Procurei colocar um time forte, alto, no campo e deixei mais os nossos rapidinho, né, os nossos garotos para o segundo tempo, que eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles iriam dar espaço para a gente. Então a estratégia foi muito boa, até porque todo mundo que começou cumpriu muito bem o papel, fizeram exatamente o que foi determinado. O time jogou muito, quem entrou muito bem também. É a 8ª derrota, se eu não me engano, na história da Libertadores, do Estudiantes dentro de casa, é o maior mandante que tem. Então é muito difícil jogar aqui, a torcida deles faz uma festa pesada durante o jogo todo, mas eu gostei muito do que o meu time fez em campo. Uma vitória que nos recoloca novamente na briga por uma vaga para a próxima fase. Buscamos aqueles 3 pontos que infelizmente nós deixamos de ganhar na arena. Voltamos para a briga, como falei, mas já elogiei bastante meu grupo por tudo que eles fizeram hoje aqui em La Plata. Renato, uma vitória que o time do Grêmio precisava, né? Depois dos maus resultados que teve após a vitória no Gauchão, o Grêmio conseguir 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, um time que entra com uma postura totalmente diferente do que a gente viu, por exemplo, naquela partida contra o Vasco. Eu quero que tu fale um pouquinho dessa mudança de postura do time do Grêmio, principalmente hoje, que o Grêmio teve um jogador a menos e se redobrou. E para o PP, como é que foi para ele voltar depois desse tempo parado e hoje comandar o meio-campo do Grêmio, que o PP jogou hoje foi um absurdo. Muito obrigado. Agradecer a Deus por esse jogo, por essa volta. Eu acho que queria ressaltar o esforço da equipe. Acho que de fato, a gente entendeu o sentido da Libertadores aqui. A gente fez jus ao Grêmio ser copeiro de fato. A gente, mesmo com um a menos, conseguimos a vitória e eu fico muito feliz com a minha volta, ainda que tenha sido um período curto, mas é difícil voltar depois de uma lesão, mas fico feliz pela volta e pela vitória. Eu acho que nem o melhor time do mundo vai jogar bem em todos os jogos, né? Infelizmente, lá o primeiro tempo nosso do Vasco não foi muito bom. Melhoramos no segundo tempo, mas isso aí faz parte. Eu estou aqui exatamente para corrigir os erros que o time comete em determinados momentos de alguns jogos. Hoje, a nossa equipe foi, digamos assim, quase que perfeita, né? Perfeito é uma palavra muito forte, mas o time se comportou muito bem, do início ao final, soube suportar a pressão do adversário, o apoio da torcida deles, jogaram como realmente um time bastante experiente, não dando chance para o adversário, e nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde nós iríamos encontrar esse espaço, apesar de nós termos um jogador a menos, isso é elogiado no meu time também, porque nós conseguimos fazer o gol com um a menos. Depois mantive uma linha de 5, uma linha de 4 na frente dessa linha de 5, ficou difícil para eles entrarem. Justamente coloquei o Carioca aí porque eles iam cansar de alçar essas bolas aéreas. Mas a equipe se comportou bem, suportamos bem a pressão até o final do jogo e como já falei, conseguimos 3 pontos importantíssimos, que o Grêmio volta com tudo na briga por uma das vagas. Aqui, Renato, tudo bem? Sem dúvida alguma, a vitória de hoje ela foi uma vitória também, entre outros pontos, da estratégia, da sua leitura do que o jogo apresentava e do que ele pedia. E mesmo com um jogador a menos, você colocou 2 jovens em campo, talentosos, mas jogadores que estão começando
Como é que foi a conversa com esses dois naquele momento em que o jogo apresentava faltas duras, o Grêmio com um a menos, o adversário pressionando e ao mesmo tempo o Grêmio precisando da vitória? Os dois foram lá, Gustavo, Natan, e resolveram o jogo. E para o PP, uma vitória como essa, PP, coloca o Grêmio realmente com aquele espírito de que pode ser campeão da América esse ano? Acho que o Grêmio sempre entra com esse objetivo, né? A gente tem 3 títulos da Libertadores, quando a gente pisa dentro de campo, seja com qualquer competição, ainda mais na Libertadores, a gente sabe que a gente tem esse objetivo de conquistar o título, e em toda partida vai ser dessa forma. A estratégia ali eu pensei por um minuto realmente o que eu iria fazer, porque no momento que nós perdemos o Vila, eu sabia que o adversário iria nos atacar e justamente iria deixar os espaços. Eu coloquei os 2 garotos, porque eu tenho uma confiança neles, eles vêm nos ajudando bastante, e a gente precisava da velocidade justamente para ocupar esse espaço que o adversário iria deixar para a gente. E foi numa jogada dos dois que o gol aconteceu, justamente que eu mais peço para eles partirem para dentro do adversário, não procurarem o drible curto e sim longo, e o atacante sempre do lado oposto fechar no sentido contrário. Foi o que o Natan fez. Então foi uma belíssima jogada dos garotos, mas não só pelo gol deles, mas eu volto a elogiar. O meu time hoje se comportou muito bem durante os 90 minutos, e se alguém mereceu a vitória, mesmo que o jogador a menos, foi o Grêmio. Renato, permita fazer um exercício. Em 83, da Batalha de La Plata, se você fosse o técnico no lugar do Espinosa, você escalaria o jovem Renato? E se sim, se não está na hora do Gustavo Nunes e o próprio Natan Fernandes daqui a pouco se firmarem como titulares para a sequência pelo futebol que eles vêm apresentando, já que hoje dá para considerar que foi um batismo de fogo que eles passaram aqui em La Plata? Bom, em 83 o Espinosa me colocou como titular. Eu acho que os garotos têm nos ajudado bastante, como os outros garotos têm nos ajudado. Mas o meu time não tem titular. Meu time tem... Eu tenho um grupo. Eu não canso de elogiar meu grupo. Então, independente da idade, do salário, do nome, o jogador que entra em campo no início da partida tem que se entregar. O jogador que entra, não importa quantos minutos, ele tem que se entregar também. Foi o que aconteceu hoje. Então, eu não dependo somente dos garotos. Eu dependo de outros jogadores também, da experiência. E isso a gente mescla muito bem no grupo, com garotos, com jogadores experientes. É necessário também experiência dentro do campo para dar essa tranquilidade para os jogadores mais jovens. Enfim, eu preciso de todos eles. É por isso que eu não canso. Não foi por causa da vitória de hoje. Estão cansados de me ouvir eu elogiando o meu grupo. Vou continuar elogiando isso todo, porque eu falei para eles, e acho que eu falei para vocês na última entrevista também, o Grêmio ele é muito grande. O Grêmio hoje disputou uma Libertadores, uma partida importantíssima, uma final praticamente. Nós temos uma outra final no próximo sábado diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, e temos uma outra final na terça-feira contra o Operário pela Copa do Brasil. Então, para você ver o quanto é grande o Grêmio. Numa semana, o Grêmio está fazendo 3 jogos em 3 competições importantíssimas para o clube. Eu preciso de todo mundo, dos mais experientes, dos garotos, e todos eles se comportaram muito bem hoje. Boa noite, PP, Renato. Primeiro, PP, eu queria saber como é que é essa virada de chave, assim. A gente sempre te vê em jogos de Libertadores um jogador muito aguerrido, assim, que briga com os adversários, né? Estrangeiros, principalmente. Então, eu queria saber essa virada de chave, esse tipo de duelo. E para o Renato, agora você falou, relembrou o jogo de 83, né? E dá para a gente até fazer um paralelo, porque a vitória do Grêmio de hoje foi na base da superação, com 1 a menos, conseguiu buscar essa vitória que recoloca, digamos assim, o Grêmio nessa disputa para classificar. Esse Grêmio da superação é o Grêmio que você espera também e que você quer nessa Libertadores? Eu acho que em todo jogo a gente tem que entrar para ganhar os duelos, e Libertadores de fato é um jogo mais pegado, né? Acho que é a característica do time estrangeiro. E a gente tem consciência disso, é um jogo por disputa de espaço, a gente precisa combater mais, a gente precisa duelar mais, quem fizer isso, quem ganhar isso vai conseguir ganhar os jogos, consequentemente. Mas eu acho que isso é necessário em toda partida, em toda competição, e eu tento sempre fazer isso em cada partida, mas hoje, graças a Deus, eu consegui expor mais isso, mas fico feliz. Eu não quero o meu Grêmio somente competindo na Libertadores. Eu quero o meu time competindo em todas as competições que a gente disputa. Então, nós já mostramos, não só hoje, mas nos últimos 3 jogos do Grêmio, não porque o Grêmio ganhou os 3 jogos, mas do jeito que a gente competiu, a gente chegou à vitória.
Eu falo para eles que tem que competir no mínimo igual ao adversário. E aí sim, a parte técnica de cada um ela vai se destacar normalmente. Agora, é importante todo mundo competir. E isso tem acontecido, principalmente nesses últimos 3 jogos. Não é só no jogo de hoje. Hoje foi mais um exemplo do que eu espero, do que eu gosto e do que eu peço sempre para o meu grupo. É competir, do início ao final. Não importa quantos minutos o jogador vai jogar, mas é competir. Porque hoje em dia não tem mais espaço para o jogador ficar olhando o que acontece no campo ou, de repente, querer só a bola nos pés. Tem que competir o tempo todo e hoje o Grêmio deu um grande exemplo. Nós temos aqui, mesmo com um jogador a menos, conquistamos essa vitória importantíssima. E, como eu já falei, nos coloca na briga de novo por uma das vagas para a próxima fase. E lembrando mais uma vez que o Estudiantes é o maior mandante em termos de jogos da Libertadores. Ele é muito difícil, se eu não me engano, é a 8ª derrota deles aqui. É muito difícil dele ser batido aqui dentro. E hoje, mais uma vez, a equipe do Grêmio superou, jogou muito bem durante os 90 minutos. E, como falei, se alguém mereceu a vitória, foi o Grêmio. Importantíssimo essa vitória, esses 3 pontos. Renato, aqui, falou das últimas 3 vitórias, os 3 últimos jogos com 3 vitórias do Grêmio, competições diferentes. E o Grêmio vem numa crescente. E em outra entrevista tu falou exatamente sobre isso. O Grêmio ainda tem muito que evoluir, inclusive citando, né, o acréscimo das outras peças e, claro, teve outras perdas. Hoje o PP entrou e comandou praticamente o meio do campo do Grêmio, ajudando nessa construção de um time que até então seria o titular com alguma improvisação com o Fábio na esquerda. Esse time hoje que está jogando, ele é o melhor Grêmio, o melhor jogo do Grêmio na temporada, na tua visão? Olha, o Grêmio fez grandes jogos já esse ano. Mas o destaque de hoje também, até porque nós estamos com um jogador a menos, né? E jogando na casa de um adversário poderoso. E a gente se comportou, posso destacar, foi o melhor jogo do ano, porque a gente se comportou bem durante os 90 minutos. Outros jogos a gente fez bem também, mas não estivemos focados no nosso trabalho durante os 90 minutos como nós ficamos hoje. E principalmente porque dá muita moral, né, pro grupo, uma vitória dessa, diante dos Estudiantes, fora de casa. Voltamos para a briga, recuperamos aqueles 3 pontos que nós perdemos em casa. E o nosso objetivo é conseguirmos uma vaga para a próxima fase. E essa vitória realmente foi muito importante porque nos coloca novamente nessa briga. Então, faltando 3 jogos, nós temos mais um jogo fora no Chile e depois nós temos mais 2 jogos dentro de casa, que com certeza esses 2 jogos o Grêmio vai estar vivo para brigar pela próxima vaga. Renato, tudo bem? Boa noite. A principal notícia no pré-jogo foi a entrada do Galdino. E se depender do torcedor, tem que colocar todos os jovens para jogar de uma vez só. E eu acredito que também os jovens, se puderem, todo jogador em geral, joga todas as partidas. Você mesmo fala por vezes que tem que pedir para dar uma segurada. Queria que falasse para o torcedor esse pensamento em ter colocado o Galdino. Já explicou por que os meninos entraram depois, mas por que o Galdino no ataque, que foi muito bem hoje até também. O Galdino foi mais um jogador, como eu falei, que foi muito bem. Eu gostei muito mesmo do meu time durante os 90 minutos. Eu já falei na última entrevista, eu volto a repetir, não preciso falar toda hora. Eu sou pago para pensar. O que eu faço, as minhas decisões, é sempre buscando o melhor para o clube. Então, no momento que nós temos o Galdino, o ano passado, por exemplo, ele nos ajudou muito na final do Campeonato Brasileiro. Esse ano ele teve altos e baixos, mas é um jogador que segura a bola, vai para a briga, é um jogador forte, um jogador que chuta bem. E era a cara dele o jogo de hoje. Era um jogo bastante brigado e eu precisava dele. Até porque, como falei, a minha estratégia era soltar os garotos no segundo tempo, que mais cedo ou mais tarde nós iríamos encontrar esses espaços. E não foi só por causa que o Vila foi expulso, que o adversário veio para cima da gente. É porque eu tinha certeza que eles iriam buscar a vitória no segundo tempo e esses espaços iriam aparecer. Então apareceu bem mais rápido do que eu pensei, justamente pela expulsão do Vila. Então era hora de trocar a força pela velocidade. Foi uma estratégia que eu já havia pensado, não porque nós vencemos o jogo, mas eu já havia pensado justamente por isso que o Galdino começou o jogo. Era um jogo de muito choque, eu precisava de um time forte, um time alto, por isso comecei com aquele time. E no segundo tempo, pegando o adversário um pouco mais cansado com espaço, era hora dos garotos.
E ainda bem que eles entraram bem e apesar de termos um homem a menos, eles fizeram uma belíssima jogada e conseguiram fazer o gol que nos deu esses 3 pontos. E agora sim, mais do que nunca, o Grêmio está vivo na competição.